Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Fernanda Leite da Silva, tenho 27 anos e sou aluna do curso de Licenciatura de História na Universidade Uninter. O tema desse podcast é a vida durante a alta inflação dos anos de 1980. Iremos mergulhar nas experiências das pessoas de nossa localidade durante a hiperinflação dos anos de 1980. A alta inflação foi um dos períodos mais desafiadores da história econômica do Brasil, impactando profundamente o dia a dia da população. Para entendermos melhor como essa crise foi vivenciada, iremos realizar uma entrevista especial como parte do nosso projeto de história oral. O nosso colaborador é Gilmar Gil Rossafo, que irá compartilhar conosco suas memórias e histórias pessoais dessa época turbulenta. Gilmar irá nos contar como ele e sua família enfrentaram a alta inflação, as estratégias que adotaram para sobreviver e as lições que tiraram dessa experiência. Mas antes de iniciar essa conversa, iremos entender um pouquinho de como foi essa época. Os anos de 1980 no Brasil foram marcados por uma crise econômica severa. Com a inflação sendo um dos principais desafios, ficou conhecida como a década perdida. Essa era foi caracterizada por uma instabilidade econômica que afetou todas as esferas da vida dos brasileiros. A inflação chegou a níveis astronômicos, corroendo o poder de compra da população e criando um ambiente de incerteza e dificuldades, gerando impactos na vida cotidiana. A década de 1980 no Brasil foi uma época de desafios significativos, onde a resiliência e a capacidade de adaptação da população foram constantemente testadas. A alta inflação marcou profundamente a memória de uma geração, deixando lições valiosas sobre a importância de políticas econômicas sólidas e da necessidade de solidariedade em tempos de crise. Compreender a vivência das pessoas comuns durante a alta inflação dos anos de 1980 é crucial para termos uma visão completa desse período histórico. Para explorar essas histórias, iremos utilizar a técnica da história oral. Esse método permite que as próprias pessoas relatem suas experiências, dando voz àquelas que muitas vezes não são ouvidos nos relatos oficiais. A história oral é uma ferramenta poderosa para preservar memórias e compreender os eventos do passado através dos olhos daqueles que vivenciaram. Neste podcast, temos a honra de contar com a colaboração de Gilmar Gil Rossafo, meu padrasto, que gentilmente irá compartilhar suas memórias e experiências durante a alta inflação dos anos de 1980. Ele trabalhou como encarregado em uma empresa metalúrgica, um setor crucial para a economia do Brasil. Desde 1973, Gilmar dedicou sua carreira à indústria metalúrgica, enfrentando de perto as oscilações de preço e as mudanças no mercado durante a hiperinflação dos anos de 1980. Sendo meu padrasto, sempre soube que Gilmar tinha muitas histórias para contar sobre a época da alta inflação. Sua perspectiva pessoal e profissional sempre me fascinou, e decidi que suas experiências poderiam trazer um valor imenso ao nosso podcast. Quando compartilhei a ideia do projeto com ele, Gilmar ficou muito entusiasmado em participar e contribuir com seu relato. Então vamos para a nossa entrevista. Boa tarde, Gilmar. Você poderia descrever como era o seu dia a dia durante os anos de 1980, especialmente em relação às mudanças frequentes nos preços dos produtos? Referente à inflação das décadas de 80, eu posso dizer o seguinte: a gente nasceu, cresceu com inflação. Entre os anos 80 até o ano 85, estando no regime militar, havia inflação, mas não era uma inflação tão alta, era uma inflação suportável. Porém, com a redemocratização, onde houve eleições diretas, então vice José Sarney assumiu o mandato em função da morte de Tancredo Neves. Essa época, de 85 a 89, é uma das épocas mais difíceis para o brasileiro. Infelizmente, nós chegamos a um momento em que a inflação mensal batia perto de 90% ao mês. Isso dá para se tomar uma ideia que anualmente beirava aí seus 1.200, 2.000% ao ano. Bem, a preocupação maior era o que fazer com esse dinheiro que recebíamos como salário, que ele durasse até o próximo pagamento. Então era um malabarismo cruel. A remarcação de preço era constante. Todo dia que se entrava no supermercado
tinha gente batendo aquelas maquininhas e mudando os preços. Passamos épocas muito difíceis. O brasileiro é guerreiro para ter suportado toda essa condição. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou devido à alta inflação? Quanto às dificuldades, as dificuldades eram inúmeras. Uma delas era saber, ninguém sabia o que fazer com o dinheiro que você recebia, porque tinha que fazer malabarismo. Ninguém tinha previsão do que ia fazer, se o dinheiro ia durar o mês todo, o que comprar. Não podia ficar com o dinheiro em banco, tinha que empregar ele, porque ele desvalorizava. Era muito complicado. Vamos se dizer assim, economicamente era um inferno. Trabalhava e com a cabeça pensando se o dinheiro ia dar para você comprar, fazer uma compra do mês, se ele já não estava valendo o dobro do que você tinha gastado o mês passado. E isso era constante. As dificuldades eram inúmeras. Falo por mim. É difícil você se adequar a isso. Você sobrevive. É o que aconteceu comigo. Uma forma que eu busquei era, de maneira constante, você adquirir coisas de bens de consumo para a sua casa, gêneros de primeira necessidade. A despensa está sempre abastecida, porque era difícil você saber o que o seu dinheiro iria conseguir comprar o mês seguinte. Então, essa é uma das formas de adequar, mas duvido que alguém tenha se adequado à hiperinflação. Ele é um desafio. A forma mais sincera é não malgastar e poupar o máximo que se puder, de forma de aplicação. Você se lembra de algum momento específico ou situação marcante que ilustre o impacto da inflação na sua vida? Referente ao período, uma situação marcante, eu acredito que eu não consigo vivenciá-la. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vivi 40 anos dentro de períodos com inflação. Logicamente que com um pico mais elevado no período de 1989, perdurou praticamente perto de 8 anos, até o período do governo Itamar, onde ele implantou o Plano Real. Então, o que impactou nessa época é que eu não gostaria de viver novamente um período igual àquele. Insuportável. Quais lições ou aprendizados você tirou dessa experiência e como ela influenciou a sua maneira de lidar com finanças posteriormente? Quanto ao aprendizado nesse período, foram inúmeros, para enumerá-los. Em primeiro lugar, eu tive que trabalhar dobrado. Nesse momento de crise, de inflações, é somente o trabalho. Em segundo lugar, não malgastar. Não comprometer o teu salário 100%, 20%. Não emprestar dinheiro, não pagar juros, comprar à vista, esperar o melhor momento. Se tornar um economista sem fazer curso. Hoje eu vejo a importância que nas escolas deveriam ter cursos, matérias sobre economia. Isso é muito importante para o crescimento do cidadão. Foram várias e inúmeras experiências que me fizeram chegar até onde eu cheguei. Muito obrigada, Gilmar. É realmente impressionante ouvir isso. Fico muito agradecido por participar dessa pesquisa, com um tema de grande relevância, inclusive para que nunca mais possamos viver numa situação semelhante para benefício de nossos filhos, netos e o nosso grande Brasil. Agradecido. Chegamos ao fim de mais um podcast, A Vida durante a Alta Inflação dos anos de 1980. Foi uma honra compartilhar com vocês as experiências e memórias do Gilmar Gil Rossafa e mergulhar nas histórias dessa época tão desafiadora. Queremos agradecer especialmente ao Gilmar por sua generosidade em dividir suas vivências conosco e nos proporcionar um olhar autêntico sobre a vida durante a alta inflação. Agradecemos também a você, nosso ouvinte, por nos acompanhar nessa jornada. Esperamos que as histórias contadas aqui tenham trazido pontos de vista valiosos e uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados por tantas pessoas nos anos de 1980. Muito obrigada e lembre-se, cada história conta e juntos podemos aprender e crescer com as experiências do passado.